Olá, bom dia aí a todos. Maria Clara, Fabíola. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tá me escutando? Olá, gente, bom dia. Oi, Tudo? Tiago. Bom dia. Gente, vocês me escutam? Bom dia. Sim, Oi, Tiago. Tiago, você é o responsável pela apresentação do artigo Presença de Mulheres na Liderança, certo? Tiago, vocês me ouvem? Opa, agora sim, não estava ouvindo não, meu computador estava com o áudio desligado, desculpa. Não, tranquilo. Você é o responsável pelo artigo A Presença de Mulheres, certo? Isso, Tá. isso mesmo. Maria Clara, qual que é o trabalho? É porque o sistema do SEMEAD não coloca aqui para a gente, eu estou tentando buscar por uma outra forma, mas. é análise do perfil de liderança empreendedora em startups de Maceió L. Ah, então tá. É, e aí a Fabíola, qual que é o artigo, Fabíola? Você está muda? Tá no- Agora sim, Sim. estratégias de liderança em ambientes de trabalho híbrido que eu estudo de caso na IESEC em Maceió, Ah, Alagoas. legal. É só combinar então com vocês, a gente vai começar então pelo artigo da Maria Clara, tá, Maria Clara? Aí na sequência eu passo para a Fabíola e aí, por fim, o Tiago, tá? Certo. Tudo certo. Esperar dar a hora aqui para começar. Oi, Fábio, bom dia. Seja bem-vindo. Maria Clara e Fabíola, vocês se conhecem? Sim, ela Ah, é tá. Esse orientadora. trabalho da Maria Clara é fruto do PIBIC que eu orientei. Ah, que legal, porque eu vi que os dois estão na cidade de Maceió, né? É, É, é. Eu estou como Legal. coautora do trabalho de Maria Clara e também estou autora do trabalho de Tainá. Ah, então é A porque minha realmente a gente orientação. não consegui ver aqui no sistema os autores, mas pelo trabalho, os dois em Maceió, eu falei, deve ter uma relação, né? Os dois em Tiago. Maceió, os dois sobre liderança. Exato. Liliane, Sim. eu fiquei na dúvida se a gente ia ter que encaminhar a apresentação com a gravação de áudio, como foi nos anos passados, né? Não, esse ano mudou. Já não mudou, né? O que eu É, tenho aqui é uma gravação que está com áudio já, um PowerPoint. Eu tiro essa gravação, então, para eu apresentar? assim, o ideal que a gente está pedindo esse ano é que você apresente num processo ao vivo mesmo, sabe? Você compartilhando a tua apresentação e fazendo a apresentação. A orientação que a gente realmente recebeu foi de que, a partir desse ano, eles mudaram e vai ser a apresentação mais tradicional. Mas se para você isso te causar algum transtorno, também não vejo maiores problemas de você passar essa apresentação, não. Fica à vontade. Tá.
Deixa eu vou olhar aqui como eu faço para tirar aqui essa apresentação, que acaba que eu estava olhando que o meu slide aqui, a versão tá com essa Tá com gravação, mas eu áudio, acho né? eu consigo tirar também, eu acho que aqui rapidinho. Assim, Fabíola, também não tem maiores problemas, não, tá? Se você entender que vai ser mais tranquilo e suave para você dessa forma, eu acho que não tem problema. Tá bom. Gente, eu tô aqui numa empresa e a internet está meio ruim. Eu chamei o moço para me ajudar para eu trocar de rede. Talvez eu caia. Se eu cair, eu volto rapidinho, tá bom? Combinado. Você é da UFAL, Fabíola? Sim, Liliane, estou na Ah, UFAO legal. há um ano e pouquinho. Ah, é? É, Ah, legal. Mas eu antes você venho estava da em algum UFAM do outro? Amazonas. Eu trabalhei com um professor de lá. Ele era da engenharia. Agora esqueci o nome dele. No Enampad a gente foi líder de um tema. Ah, Ele era da UFAM também. Nossa, mas agora viajei. Esqueci o nome dele. Mas você é de Maceió? De não, naturalidade? eu Não? sou gaúcha. Você é gaúcha? Caramba, você Tô. atravessou o país. Eu só faltava morar no Nordeste. Eu já morei no Caramba, Brasil inteiro. caramba. Nossa. Do ponto de vista do clima, a diferença é grande, né? É, e para mim muito mais agradável, porque eu não gosto do frio. Ah, É, mas aí você está, então, há um ano e pouquinho em Maceió. Mas não. um ano e pouquinho em Maceió. É. Tá. Daí vim Legal. para cá num processo de acompanhamento de cônjuge, minha esposa é da Embrapa e veio para um projeto Hum, aqui. A gente estava, ambos estávamos em Manaus, morando lá há 10 anos. hum. Daí ele veio coordenar um projeto aqui na Embrapa Alagoas e viemos todos juntos com a Legal. família. Na minha cidade, a gente tem uma Embrapa também que é bem forte, assim, uma unidade da Embrapa, né? Em Juiz de Fora. Não sei se ele já esteve ou já Não, visitou, mas é bem forte, assim, na cidade, sabe? são projetos, trabalhos relevantes, né, que a Sim, Embrapa sim. realiza pelo Brasil. Gente, vamos começar então. A gente deu o horário aqui.
fazer umas orientações assim mais gerais, né? E depois a gente começa a apresentação. Primeiro, assim, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Liliane Furtado. Eu, junto com o professor Sebastião, a gente coordenou esse tema liderança no SEMEAD. Tivemos muitos trabalhos submetidos, então já parabenizo antecipadamente, né, até antes das apresentações, porque tivemos realmente ali um cuidado em tentar fazer a análise criteriosa e aprovar os artigos que fossem os melhores, né, dentro desse pool de artigos que a gente recebeu. A gente até precisou ampliar o número de revisores, porque, enfim, foi acima, né, além das nossas expectativas iniciais. Então, queria agradecer vocês a terem submetido nesse tema e também convidar, né, para continuar submetendo e também para atuar como revisor, se vocês entenderem que faz sentido. Eu não sei se vocês chegaram a atuar, mas caso não tenham atuado, para o ano que vem, preenchendo os requisitos, né, que o SEMEAD coloca, será um prazer aí contar com vocês. As sessões do SEMEAD esse ano, elas têm 3 ou 4 artigos. Como a nossa sessão é uma sessão de 3 artigos, a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade em relação ao horário, tá? Então, originalmente seriam 15 minutos, mas se vocês precisarem um pouquinho mais de 15 minutos, não há problema, porque a gente já está com uma sessão com um número inferior, né? Então, a gente tem mais essa flexibilidade para o tempo. O que eu vou combinar é a gente fazer a apresentação, todas as apresentações primeiro, e depois, na sequência, a gente faz a rodada de debate, de troca, né? Eu acho que, como a gente está aqui numa sessão pequena, né? Vamos a gente fazer entre nós, né? Como se a gente estivesse realmente em casa. Eu li os trabalhos, então eu também tenho alguns comentários, assim, mas enfim, dúvidas, questões e reflexões mesmo, né? Para a gente começar um debate, depois a gente avança. Eu tenho pesquisado o tema liderança já faz algum tempo, então assim, foi muito legal ver os estudos, porque acho que conversa muito com o que eu tenho pesquisado. Acabou que eu esqueci de também falar minha filiação, né? Hoje eu sou professora da UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, no Instituto COPEAD, né, que é um instituto da UFRJ responsável pela pós-graduação em administração, né? A gente tem a faculdade, que é uma unidade, que é a FAC, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, e tem essa outra unidade, que é um instituto que é exclusivamente voltado para pós-graduação, então a gente tem programas de mestrado, doutorado em administração. Então, assim, tenho pesquisado no COPEA de liderança, né? Tenho pesquisas e projetos em liderança, então, assim, foi muito legal atuar como líder e poder receber os trabalhos de vocês. E aí vamos seguir, então, aquela ordem que eu havia comentado, né, anteriormente. A gente começa pela Maria Clara, na sequência Fabíola e, por fim, Tiago, tá? Aí, Maria Clara, como a gente tem essa liberdade de horário, eu nem vou fazer aquela interrupção, faltando 5 minutos ou fazendo 1 minuto, porque eu acho que a gente realmente tem tranquilidade, tá? Então faz a sua apresentação aí dentro do que você programou, sem se preocupar tanto com o horário. Então, Maria Clara vai apresentar o trabalho intitulado Análise de Perfil de Liderança Empreendedora em Startups de Maceió. Maria Clara, agora é com você, se quiser compartilhar aí a tela. Só não sei se vocês estão com o host para compartilhar, mas acredito que sim. Se você puder testar aí. Tá sim. 1 minuto. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Sim? a gente vê tanto o Canva quanto você. Certo. Deixa eu... Certo. Bom, olá novamente. Meu nome é Maria Clara Soares Costa Nascimento e hoje eu vou apresentar a pesquisa intitulada Análise de Perfil de Liderança Empreendedora em Startups de Maceió.
orientada pela professora Fabíola Meneghetti Vides da Silva. E essa pesquisa ela surgiu da curiosidade de entender como é que os líderes de startups alagoanas exercem a liderança em ambientes tão inovadores, desafiadores e dinâmicos. Bom, nos últimos anos, o número de startups tem crescido bastante em todo o país. E aqui em Alagoas isso não é diferente. As startups são conhecidas por serem organizações jovens, com estruturas enxutas, modelos de negócios inovadores e um alto potencial de crescimento. E elas têm transformado o mercado e criado novas formas de trabalhar e de se relacionar com o cliente e de inovar. Em Maceió, esse movimento vem ganhando força, principalmente através do Sururu Valley, uma comunidade que busca fortalecer o ecossistema de inovação local. Mas mesmo com esses avanços, ainda existe uma lacuna sobre o tema de liderança em startups, especialmente quando falamos da realidade alagoana. Os nossos objetivos, o objetivo principal do estudo foi analisar a percepção dos líderes sobre o exercício da liderança em contextos inovadores e dinâmicos. De forma mais específica, buscamos identificar as competências e comportamentos que caracterizam a liderança nesses ambientes, compreender como ocorre o processo de liderança nas startups e mapear os principais desafios e oportunidades que esses líderes enfrentam ao conduzir suas equipes. Na parte da fundamentação teórica, a literatura mostra que as startups operam em ambientes de muita incerteza, onde é preciso agir rápido, tomar decisões ágeis e se adaptar constantemente. Por isso, o papel do líder é ainda mais estratégico. A chamada liderança empreendedora é um tipo de liderança que combina visão inovadora, resiliência e coragem para assumir riscos. Autores destacam que esse tipo de liderança é essencial em negócios que estão sempre se reinventando. Bess e Howell trazem que liderar não é só dar ordens, é inspirar, motivar e criar um propósito compartilhado com a equipe. E essas ideias elas foram muito importantes para a base teórica do estudo, porque refletem bem o perfil das startups que a gente investigou. Para a metodologia, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa com base em entrevistas semi-estruturadas, aplicada a 12 líderes de startups daqui de Maceió, de diferentes áreas, como tecnologia, educação, meio ambiente, publicidade e biotecnologia. As entrevistas elas foram analisadas por meio do Soft Target, que é um software, inclusive, bem recente na área qualitativa, e que teve função de ajudar nas organizações das falas e categorizar os temas. Para a parte dos resultados e discussões, começamos sobre a percepção sobre a liderança. Os participantes mostraram que liderar uma startup vai muito além do que coordenar tarefas. Envolve adaptação, resiliência e inteligência emocional. Muitos relataram que em um ambiente tão estável é preciso estar pronto para mudar de direção, rapidamente, sem perder o foco do propósito. Um dos líderes, por exemplo, informou: os desafios vão sempre existir, mas cabe a mim contorná-los e dar o exemplo do comprometimento para a equipe. Isso mostra que o líder de startup precisa inspirar pelo exemplo e não apenas pela posição que ocupa. E, além disso, a comunicação aberta aparece como uma das competências mais valorizadas e eles acreditam que em uma startup, num ambiente pequeno e dinâmico como uma startup, a comunicação clara e o diálogo constante ajudam a evitar conflitos e manter todos alinhados. Vários líderes também destacaram a importância da delegação estratégica, ou seja, confiar no time, distribuir responsabilidades e permitir que cada um contribua com suas habilidades. Essa confiança mútua foi vista como um dos pilares da boa liderança nesses contextos. Falando sobre o processo de liderança, vemos que ele é muito marcado pelo uso de metodologias ágeis, como o Scrum e o Kanban, além dos feedbacks contínuos. Esses métodos ajudam a organizar as tarefas e acompanhar o desempenho, e principalmente realinhar rapidamente as ações quando algo não está funcionando bem. Um dos entrevistados comentou que na startup dele todos os dias começam com pequenas reuniões para definir o que será feito, revisar os resultados e discutir os desafios do dia. Essas práticas criam uma rotina de transparência e aprendizado coletivo. Sobre os fatores que influenciam a liderança, destacam-se 3 aspectos principais:
A gestão emocional, porque os líderes precisam equilibrar a pressão por resultados com a saúde mental e o bem-estar da equipe. A cultura organizacional, que quando é forte e colaborativa, ajuda a manter o engajamento mesmo em momentos difíceis, e a clareza de propósito, que dá sentido ao trabalho e ajuda a reter os talentos. E, por fim, falando dos desafios e oportunidades, os principais desafios apontados foram a sobrecarga de funções, a retenção de talentos e a diversidade das equipes, que muitas vezes gera conflitos, mas também traz novas ideias. Já entre as oportunidades, os líderes citaram a inovação constante, a formação de novos líderes e a liberdade para experimentar e aprender com os erros. Para as nossas conclusões, com base nas entrevistas, percebemos que liderar uma startup vai muito além do que ocupar um cargo de gestão. É um processo que exige sensibilidade, inteligência emocional e adaptação constante. Os líderes entrevistados atuam equilibrando a gestão de pessoas, o planejamento estratégico e as incertezas diárias. Precisam conciliar a pressão por resultados com o bem-estar da equipe, mantendo clareza de propósito. E a pesquisa mostrou que não há um modelo único de liderança empreendedora. O estilo varia conforme o momento da startup. Alguns líderes adotam posturas mais colaborativas, enquanto outros, nas fases iniciais, tendem a centralizar decisões para garantir agilidade. Em todos os casos, inspirar e engajar o time é essencial. Em resumo, a liderança em startups é multifacetada, unindo dimensões operacionais, estratégicas e emocionais. Um ato de gestão é de inspiração. E em Maceió, esse cenário se fortalece com um ecossistema jovem, criativo e voltado à inovação, evidenciando o potencial das startups locais na formação de novos líderes. Aqui são as nossas referências. E, por fim, eu gostaria de agradecer a minha orientadora e a todos os líderes que participaram e contribuíram desse trabalho. Obrigada, Maria Clara. Obrigada aí pela apresentação. Só dizer aqui que a Mona Lisa, que está comigo aqui nessa sessão, chegou. Tudo bom, Mona Lisa? Seja bem-vinda Olá, aí. É, Vamos então dar sequência. Aí, Mona Lisa, você está ouvindo a gente? Acho que você congelou. Ixi, congelou. Vamos dar sequência então? Oi, Mona Lisa, está ouvindo a gente? Desculpa, bom dia. Tinha cortado. Eu só escutei. Vou falar agora a Mona Lisa e ficou mudo. Não, é só que sua internet tinha congelado. Não, só falei que você tinha chegado aqui, você está comigo agora nessa sessão, né? Se quiser dar um oi aí para a galera, se apresentar. Oi, gente, bom dia. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpa pelo, enfim, problemas técnicos de mídia, mas é um prazer estar aqui novamente enquanto voluntária. Eu sou doutoranda da UFPB, estou no meu finalização de curso, né, no meu 5º ano de curso, né, tive que pedir prorrogação, mas aí são particularidades minhas, e eu trabalho com alta eficácia da liderança e gestão de talentos, e é um prazer estar aqui, espero contribuir e somar. Desde já agradeço a oportunidade. Legal, obrigada, Mona Lisa, seja bem-vinda aí. Fabíola, vamos então seguir para o seu trabalho, pode ser? Você está muda, Fabíola. Agora, Oi. vou aqui em share. Vocês estão vendo? Sim. Agora, posso Consegue iniciar? aumentar, Fabíola? A gente, Fabíola, eu acho que você acabou compartilhando aquela tela do PowerPoint que não é a que fica full screen, sabe? Que não está totalmente maximizada. Ah, tá. Calma aí. Aqui embaixo, onde tem Isso. Mas ainda está naquela tela que não é compartilhada, né? Você já clicou para colocar em tela cheia? Já. Aí, porque como você deve ter compartilhado só a janela,
Agora foi, tá Agora. ótimo. Foi. Tá em tela cheia agora? Tá ótimo. Ah, tá. Eu tive que compartilhar outra tela aqui, porque eu estou com duas É. telas aqui abertas. Tá bom, pessoal. Bom dia a todos, né? Obrigada pela oportunidade. Esse trabalho foi de uma aluna aqui da UFAL, da FEAC, né, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, que eu orientei. É o trabalho da Tainá Cavalcante Fontes Melo, intitulado Estratégias de Liderança em Ambiente de Trabalho Híbrido, Estudo de Caso, a ESEC em Maceió. Passar aqui. Agora sim, passou para o slide de introdução, né? Certo. Então, como introdução, é importante destacar que houve, né, uma evolução, a gente está em constante evolução das práticas de trabalho e isso impulsiona aí mudanças, avanços tecnológicos, pela própria adaptação, né, dos profissionais ao mercado de trabalho, aos cenários incertos. E a gente viveu recentemente a pandemia de Covid-19, que levou, né, muitas organizações a utilizarem modelos híbridos de trabalho. E adotar esse modelo define uma nova modalidade, uma prática que combina ferramentas que são presenciais, remotas, né, visando essa maior flexibilidade para os trabalhadores. Ixi, tá passando aqui, não sei se eu acho que está com algum tempo aqui, mas eu vou tirando. Mas a gente sabe que esse modelo desafia os líderes, né? E eles precisam reavaliar suas estratégias para manter uma coesão de equipes, assegurar a produtividade, promover o bem-estar dos trabalhadores, né? E em ambientes híbridos, a liderança deve equilibrar, de fato, né, controle e flexibilidade. E a liderança, né, por sua vez, facilita essa tomada de decisão que é mais rápida, uma comunicação que é mais eficiente, mas também enfrenta desafios como falta de clareza, né, e confiança. Enfim, deste modo, alguma coisa está acontecendo aqui. Deste modo, o objetivo do nosso trabalho foi analisar estratégias de liderança adotadas pelos líderes da ESEC em Maceió para gerir equipes em ambiente híbrido, investigando seus impactos nos jovens voluntários. Só para contextualizar, né, a ESEC tem como missão desenvolver o potencial de liderança dos jovens por meio de experiências práticas em ambientes multiculturais, né, especialmente no contexto aí de intercâmbio, de trabalho voluntário. A ESEC foi fundada em 1948, né, no pós-guerra, por estudantes europeus, e o público-alvo são jovens universitários e recém-formados também, né? As atividades realizadas é o programa de intercâmbio, voluntariado internacional, os estágios, e que visam desenvolver essas competências de liderança nesses jovens estudantes, né? Como objetivo específico, é identificar as principais estratégias de liderança adotadas pelos líderes da ESEC Maceió, nesse contexto híbrido, analisar o impacto dessas estratégias na produtividade desses estudantes, avaliar como essas práticas influenciam o bem-estar, engajamento dos membros, propor recomendações de melhorias e identificar um estilo predominante, né? Como fundamentação teórica, né, a gente destaca, define o que é trabalho híbrido, né, que combina as atividades presenciais e remotas, oferecendo essa flexibilidade para o trabalhador, né? E autores destacam, né, que esse modelo permite maior autonomia, mas também apresenta, né, um modelo de trabalho que apresenta desafios relacionados à manutenção de uma cultura, a coesão das equipes. E a liderança em organizações híbridas com jovens apresenta desafios específicos, né? Freitas e Leite, 2022, ressaltam que a geração de confiança
E proximidade é fundamental em um ambiente onde grande parte das interações ocorre, né, de maneira virtual. Então, a gente entende que esses líderes que operam nesses contextos híbridos, eles precisam adaptar suas práticas, obviamente, para identificar quais devem ocorrer presencialmente, quais podem ser realizadas de maneira remota. E essa flexibilidade é de extrema importância, né, nas organizações como a ESEC, onde os membros possuem diferentes níveis de engajamento e de disponibilidade. Nos nossos aspectos metodológicos, a nossa pesquisa tem uma abordagem qualitativa. A gente entrevistou 7 líderes e 12 liderados, né? E para a interpretação dos dados, a gente conduziu, né, com base nas etapas propostas por Bardan, né? A pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos resultados, a inferência, né? E a interpretação. A gente utilizou o Atlas TI para nos auxiliar aí diante da quantidade de material que a gente transcreveu, né? Como principais resultados, né, o primeiro objetivo ali da identificação dos estilos de liderança adotado pelos líderes, a gente viu uma predominância de um estilo mais democrático, e isso tem uma relação bem forte com a natureza da ESEC, né, mais colaborativa, né, e participativa. A gente trouxe alguns extratos assim de depoimentos, né? O entrevistado 7, por exemplo, destaca: eu acredito que o meu estilo seria democrático, delego as atividades, mas também tenho a opinião deles e quero saber para poder acrescentar o que poderia melhorar, né? Esse compartilhamento com esses membros, né? Para tomada de decisão. Ao mesmo tempo que o estilo democrático foi mais característico e presente na fala dos entrevistados, né, também ressaltaram que esse estilo apresenta desafios, né, especialmente no que diz respeito à conciliação entre uma participação ativa e a necessidade de alinhamento rápido em algumas decisões, e a gente sabe disso, né, que o estilo democrático requer mais tempo de engajamento e envolvimento desses membros, e isso é bem positivo e também desafiador, né? Os impactos das estratégias da liderança na produtividade dos membros, né? A liderança na ESEC Maceió impacta de maneira bastante positiva a produtividade, o bem-estar dos membros, isso foi bem forte nas entrevistas, né? E 15 destaca: a liderança sempre tenta manter a equipe motivada, incentivando uns aos outros, para que ninguém se sinta sobrecarregado e para que haja esse alinhamento e divisão entre as tarefas, né, na medida que o diálogo é realmente bem forte, bem presente, bastante compartilhado, algo muito característico deste estilo de liderança mais democrática, né, que foi apontado nas entrevistas. E o impacto das estratégias de liderança, né, depende muito da clareza da comunicação, como foi falado e como foi destacado o termo, né, comunicação, necessidade de comunicação clara, de uma escuta bem presente, bem ativa, né? O entrevistado 1 destaca o engajamento, ele depende do tipo de ferramenta que a gente está utilizando. Então, tem muito mais a ver com uma forma como eu lidero do que a forma como eu transmito essa informação ou produto, se presencialmente ou online. Se não tiver uma clareza, né, uma comunicação clara e objetiva daquilo que eu pretendo passar para os meus liderados, essa informação não vai chegar de forma útil para aqueles que precisam fazer aquela atividade, né? A gente fala tanto da importância da clareza na comunicação no trabalho presencial e o quanto isso fica bastante reforçado e presente no discurso desses membros que estão trabalhando nesse formato híbrido, né? A utilização das tecnologias de informação e comunicação, né? Isso está bem presente. A ESEC em Maceió utiliza diversas TICs para manter a comunicação e a coordenação das atividades. A aplicação das tecnologias digitais à liderança, a gente sabe que isso é um ponto bastante presente, bastante forte. A gente vê alguns autores discutindo isso.
a exemplo de Carvalho, 2022, Costa e Azevedo, 2023, né, destacando da relevância, né, sobretudo da importância do uso dessas tecnologias para a coordenação desse trabalho e para que os objetivos almejados sejam, né, de fato alcançados. Mas também, né, além da utilização de várias TICs para a coordenação dessas atividades, né, também há limitações nos usos dessas tecnologias para uma conexão mais profunda entre esses membros, esses trabalhadores da ESEC, né? E E6 observa, o principal desafio é a falta de contato físico, que dificulta a compreensão das necessidades e sentimentos da equipe. Esse ponto ressalta a importância de encontros presenciais para complementar o uso das TICs, né? Isso foi bem presente e bem interessante. Assim, há um contentamento em relação ao formato do trabalho remoto, mas também uma fala presente de que a gente também precisa se ver e se conectar fisicamente e presencialmente, né? Recomendações, né, para melhorias nas práticas de liderança em ambientes híbridos, entrevistas revelaram a importância de fortalecer a integração, desenvolvimento contínuo dos membros por meio de capacitação, né, treinamento e desenvolvimento foi algo bem presente também na fala dos entrevistados. As pessoas, as 5 destacam, as pessoas deveriam praticar mais como cursos, palestras, workshops para aprenderem mais a lidar com essa questão da habilidade comportamental, né? A questão das soft skills e a necessidade de desenvolvê-las e aprimorá-las, né? Padronização de processos para facilitar a adaptação dos membros, promover um ambiente de trabalho mais coeso, né? E, sobretudo, o uso de ferramentas de integração, que permite uma integração, de fato, mais natural entre os membros, né? Isso foi a fala de um dos entrevistados. A necessidade, então, de esses membros estarem em constante processo de aprendizagem e de reciclagem das suas práticas e aprimoramento das suas competências, e, de maneira muito especial, aqui, as competências comportamentais. Então, como conclusão, né, o estilo predominante, né, se mostrou a liderança democrática, né, que na perspectiva dos entrevistados promove essa coesão, essa inclusão da equipe, né, os desafios identificados, né, a limitação de interações presenciais no trabalho híbrido prejudica o engajamento na percepção, né, desses membros. A falta de vínculos interpessoais pelo ambiente de trabalho, né, remoto precisa ser mitigada com os encontros presenciais regulares. Isso foi a fala bem forte dos entrevistados. As tecnologias de informação e comunicação, né, se mostraram aí fundamentais para que houvesse clareza tanto nas comunicações quanto no planejamento e realização dos trabalhos. Novamente, né, as ferramentas digitais ainda enfrentam limitações para promover vínculos sociais. As sugestões práticas, né, para a melhoria desse ambiente de trabalho híbrido, né, esteve voltada aí para treinamentos estruturados em liderança, gestão do tempo, dos processos, reuniões híbridas regulares, com pautas e feedbacks claros, promoção, né, de eventos presenciais estratégicos, como workshops e brainstormings. A nossa percepção, né, das contribuições da pesquisa para a área de gestão de pessoas é porque evidencia a importância dessa liderança adaptativa, que é uma liderança também que se coloca como inclusiva na perspectiva desse modelo híbrido de trabalho, né, destaca a transformação digital como um fator central para a liderança atual, moderna, e aponta a relevância de uma cultura organizacional no engajamento dos jovens voluntários. A gente entende, né, que os insights podem ser úteis para outras organizações, essas organizações mais jovens, exemplo de startups, né, de empresas híbridas, e
nossas contribuições, tanto teóricas quanto metodológicas, né, podem estar aí contribuindo para a literatura e para o avanço do tema da liderança e de gestão de pessoas. Como possibilidades para futuras investigações, a gente ficou curioso assim de perceber se esse contexto se aplica na ESEC Maceió, e a gente também gostaria, e acredito que esse, né, provavelmente vai ser os nossos próximos passos, de expandir o estudo para outras unidades da ESEC no Brasil e no exterior também, né? Possibilidade também de realizar estudos longitudinais para observar efeitos ao longo do tempo, né? Ou, né, possivelmente também investigar como diversidade, gênero, raça pode afetar a liderança e o engajamento, e explorar o uso das tecnologias digitais inovadoras no fortalecimento dessa liderança remota. Isso ficam algumas dúvidas aqui para a gente, né, possivelmente continuar aí a investigar e a estudar. Aqui estão nossas principais referências. E agradeço, gente, agradeço e peço desculpas porque tá com algum temporizador aqui a minha apresentação, não sei o que que houve, Mas a gente conseguiu ver muito bem, Fabíola. A transição para a ficou. gente foi muito suave, assim, não preocupa, não. Tá bom, obrigada, Liliane, obrigada a todos os presentes também. Legal, obrigada aí você. Se puder só parar de compartilhar, que aí a gente vai agora pro Tiago. Tiago, agora fica com você aí a apresentação. Então, vamos lá. Me ajudem aí, pessoal. Tá todo mundo vendo? Sim, Tiago, a gente está vendo sim, tá ótimo. Sim? Então vamos lá. Deixa eu só. Gente, então, opa. Então vou falar para vocês sobre esse trabalho, né, que a gente chamou de A Presença de Mulheres na Liderança e o Mindset Organizacional, né? Esse aqui é um trabalho que eu fiz junto com o meu orientador. Hoje eu faço doutorado na Fé em Ribeirão Preto, pela USP, e o meu orientador é o Marcelo Demarzo, né? Então, gente, acho que o ponto de partida por mais que tenha melhorado bastante a representatividade das mulheres em cargos de liderança, ainda há uma diferença muito grande, muito significativa, né? As mulheres, elas ocupam 56% das cadeiras nos cargos médios nas empresas, enquanto ocupam 17% dos cargos de presidência e 21% dos assentos dos conselhos de administração, né? Então, é uma diferença bastante grande, né, quando a gente olha nos níveis de hierarquia da presença das mulheres nas organizações. O que estudos mostram é que os estereótipos, eles impõem dificuldades bastante importantes para que as mulheres possam ascender na hierarquia das organizações, né? É, há um viés de que uma liderança bem-sucedida é aquela que está associada a traços masculinos, né? Como assertividade, dureza, coisas assim, né? Tudo bobagem. Então, o objetivo desse trabalho é entender e analisar e propor um caminho para promover uma maior representatividade das mulheres na liderança, né, na alta liderança. Vários trabalhos já falaram sobre a baixa representação, mas isso de propor caminhos há um espaço ainda bastante importante do que eu pude perceber, né? E aí, para nos ajudar nessa ideia, nesse objetivo, a gente propôs que o mindset organizacional, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas uma crença organizacional, né, uma crença das organizações, ela pode ser importante para favorecer esse processo, né? Espero que fique claro aqui ao longo da discussão por que isso, né? Já indo para a fundamentação, né? Então, a baixa representatividade, ela acontece de práticas organizacionais desiguais, né? Por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, até mesmo headhunters, se mostram viesados. Isso tem um estudo em específico que mostra o viés que vem lá de headhunter, né? Na hora que vai buscar
líderes, alta liderança, né? E aí são vários agentes que são influenciados por esses vieses, sejam eles implícitos ou explícitos, na hora de tomar decisão quanto à promoção, quanto à contratação, né? E aí, novamente, aquilo que eu comentei, esses vieses de gênero estão relacionados a esses estereótipos de que a liderança bem-sucedida está relacionada a qualidades, atributos masculinos, como racionalidade, assertividade, foco no resultado. Esses vieses colocam que as mulheres estão associadas a características mais comunais, como empatia, calma, preocupação com os outros, né? E aí, né, a ideia é propor o mindset organizacional como um agente importante aí para que as mulheres possam ascender nas organizações. E o mindset organizacional ele é uma crença implícita, né, da cultura. Então, lembrando aqui, Schein, a cultura ela se manifesta em três níveis, né, em três níveis nas organizações, e é aquele nível mais profundo é o das crenças, dos pressupostos básicos, né? E o mindset organizacional, alguns estudos já mostraram, ele é uma dessas crenças, né? O mindset organizacional ele vem do mindset, ficou bastante famoso pelo livro da Dweck, né, da Carol Dweck, e ela também propôs ele para as organizações. O que difere é que o mindset, quando individual, ele é uma crença de uma determinada pessoa com relação às suas habilidades e capacidades, né? Pode ser essas habilidades, capacidades podem ser maleáveis ou expansíveis, e aí é porque há ali um mindset de crescimento. Ou então, quando a pessoa entende que o seu talento e as suas habilidades são inerentes a ela mesma e que não pode ser desenvolvido, não se pode fazer muito para mudar, é porque tem mindset fixo. E aí, dentro das organizações, quando compartilhado entre os membros, o mindset, ele também, de novo, ele pode ser de crescimento físico, ou fixo, desculpa, seguindo aí a mesma lógica do mindset individual, né? O que os estudos mostram é que organizações com mindset fixo, ou seja, aquele que as pessoas acreditam que não podem se desenvolver, essas empresas elas reforçam estereótipos, né, e acabam promovendo um protótipo restrito de sucesso, que basicamente homem branco, de elite, com ótima educação, tá? E aí, esses grupos que acabam sendo estereotipados, eles têm uma maior dificuldade na empresa em ascender e acabam por evitar essas empresas, acabam por confiar menos nas empresas, se engajar menos, que também impacta no seu desempenho, né, na chance de permanência, de promoção. E as mulheres, elas relatam também menor confiança, uma maior preocupação com estereótipos, quando elas estão em organizações de mindset fixo, né? Comparando a mulheres que estão em organizações de mindset de crescimento, ou então a homens, quando respondem, mesmo numa empresa de mindset fixo, né? Então, as mulheres têm uma menor confiança dentro dessas organizações. Então, a ideia aqui, a hipótese, é que existe uma associação positiva entre o mindset organizacional de crescimento e uma maior representatividade de mulheres na diretoria das organizações, e aqui eu mostro um modelo conceitual, né? Eu não comentei, desculpa, mas é uma pesquisa quantitativa, né? Então, já partindo aqui para o método, eu construí uma base de dados. Então, peguei ali empresas listadas na B3, peguei as suas declarações de missão, visão, valores, seguindo aí um trabalho muito importante aqui, que é esse que eu cito aqui, que nem 2020, que nem os colegas de 2020, e elas também fazem esse procedimento, né? Buscam missão, visão e valores das empresas, e a partir da missão, visão e valores, avaliadores independentes que têm boas noções sobre o mindset, avaliaram dentro de uma escala Likert alguns itens, e aí a gente tem uma pontuação com relação ao mindset organizacional da empresa, né? Quanto maior a percepção, quanto maior a nota, maior o mindset organizacional do crescimento, né? Então, isso é importante. Esse estudo aqui nem mostrou, né, que esse é um método válido. E eu também já, no mestrado, usei essa mesma base e também vi que existia associação entre o mindset organizacional
com a satisfação dos colaboradores, né? Então, corroborando que o mindset existe nas organizações e que também a gente consegue identificar eles a partir das declarações das organizações, né? Para cada uma dessas empresas que estavam ali na lista, eu entrei no site delas, na parte ali de governança, e aí, como que elas estão listadas em bolsa, tem essas informações, e aí eu pude ver quantas mulheres estavam na diretoria dessas empresas, né? E aí calculei apenas uma representatividade. Então, por exemplo, se tem 5 pessoas na diretoria e são 5 mulheres, então 100% de presença de mulheres na diretoria. Se de 5 tem uma, então 20%, e assim por diante, né? E também usei algumas variáveis de controle relacionadas ao setor dessas organizações. Bem, para testar essa hipótese, né, usei uma regressão linear múltipla, né, que não tem muito segredo, e no final eu fiquei com uma amostra de 193 empresas, que acaba sendo uma pena, porque eram várias empresas no começo, mas aí vai perdendo informação, ou porque não encontrei a declaração, ou porque não consegui encontrar, foram poucas, mas não consegui encontrar ali a diretoria. E também fiz um corte relacionado às duas avaliadoras, né? Avaliadores que fizeram avaliação do mindset. Se existia uma diferença maior de 1,5 ponto, eu não considerei aqui na amostra. E aí, como resultado, aqui eu destaco aqui a primeira linha, né, do mindset. Então, a gente viu que tem uma relação significante a 5%. Aqui a gente teve um p-valor de 1,8, bastante interessante, né? E um coeficiente positivo da relação do mindset organizacional. Então, é positivo, então, como ali, quanto maior a pontuação, maior a relação ao mindset de crescimento. Então, uma relação do mindset de crescimento, organizacional de crescimento, com a presença de mulheres na diretoria dessas organizações, né? E um modelo com poder explicativo aí de 17,2, que também é interessante, né? Aí, das ciências organizacionais aí para o tema. Bom, já partindo aí para a discussão, para as contribuições, eu acho que, primeiro, né, o estudo ele reforça a ideia, a presença das crenças, de que as crenças organizacionais moldam práticas, impactam nas decisões. Agora também aqui em linha com a diversidade, com a presença de mulheres na alta liderança das organizações, né? Também a gente reforça a ideia com esse estudo de que organizações de mindset fixo tendem a reforçar estereótipos, né? É a argumentação que a gente usou, né? Enquanto empresas com mindset de crescimento criam um ambiente de menor propensão, colocamos assim, para a presença desses vieses, né? Então, o mindset organizacional ele é um fator estrutural, né? Que tem a capacidade de mitigar a desigualdade de gênero na alta liderança. Esse estudo aqui ele avança também na literatura, propondo o mindset como uma crença simplista e mostrando a presença dele e a sua capacidade de influenciar a composição da liderança, né? E também contribuir para a prática, né? Ao mostrar para as organizações que fomentar o mindset de crescimento, o que é factível, né? Tem empresas que fizeram isso de maneira muito bem-sucedida, acho que a principal delas é a Microsoft, mas que promover o mindset de crescimento é uma estratégia importante para uma presença das mulheres na alta liderança das organizações, né? E são várias empresas que buscam, que têm esse objetivo, né? E aí, por fim, atendendo aí a chamado, esse trabalho contribui ao mostrar que o mindset ele é um caminho a ser construído para essa presença das mulheres, né? Aqui as referências principais, as referências que eu trago aqui nessa apresentação, pessoal. Pô, foi bem rapidinho, não quis fosse demorar mais. Obrigado, gente. Obrigada, Tiago. Obrigada aí por todas as apresentações. Vamos então seguir para esse momento de debate. A gente vai ter aí, se a gente chegar até meio-dia, uns 40 minutos, né, para a gente ficar conversando. Então, assim, fiquem à vontade. Eu acho que muito mais do que apontar aqui falhas ou, enfim,
pontos para aprimorar. Eu acho que o interessante seria a gente conseguir construir ideias juntos, né, a partir dessas reflexões que vocês trouxeram nos estudos. Eu vou abrir, né, esse momento, mas, assim, queria realmente deixar vocês todos aqui à vontade para trazer dúvidas, comentários, sugestões dos trabalhos uns dos outros. Mas, seguindo aí minha função, né, vou começar primeiro trabalho da Maria Clara, né, junto com a Fabíola. Primeiro, assim, Maria Clara, queria te parabenizar, porque, como a professora Fabíola falou, é um trabalho desenvolvido no âmbito de um projeto de PIBIC, né? Então, assim, é muito legal ver você dentro de um congresso que é super respeitado, né? Um dos maiores congressos em administração do Brasil, e já conseguindo ter, né, trabalho aprovado e apresentando de forma muito segura, né, sua apresentação, dominando ali o que vocês trouxeram, né, do ponto de vista teórico e dos dados. Então, assim, parabenizar, incentivar você, né, a continuar, quem sabe, essa trajetória aí acadêmica. E aí, assim, eu li o seu trabalho, eu achei interessante. Acho que você consegue ali trazer, né, pontos e pinceladas dos diferentes estilos, né, de liderança, consegue mapear mesmo, né, entender um pouco esse perfil. Algumas coisas que me chamaram a atenção, primeiro, assim, eu tive uma curiosidade de entender um pouquinho melhor quem eram esses líderes, né? Vocês falam 12 líderes que foram selecionados, né? Mas talvez ali vocês pudessem explicar um pouquinho mais, né? Como que foi essa seleção? Vocês mencionam que são startups que estão dentro desse ecossistema, né? Ali na cidade de Maceió, mas acho que seria legal, né? Trazer mais insumos para a gente sobre as pessoas, né? Que foram alvo ali do trabalho. E aí, de forma correlata, logo na introdução do trabalho, vocês pontuam como o objetivo e decorrente de um gap, essa ausência de mapeamento de perfil de líderes de startups, e você sim esse mapeamento dentro da cidade de Maceió, né? Aí eu fiquei me questionando, né, se é, vocês entendem de outros lugares. Para mim, Gente, apareceu agora aqui para mim que a minha internet está ruim. Não sei se vocês falhou. falhou, né? Deu uma... Tá, vou retomar aqui, peço desculpas aí. É porque quando vocês colocam, né, na introdução que existem poucos estudos, uma literatura ainda pouco desenvolvida sobre esse exercício, essa prática da liderança em startups em Maceió, eu fiquei me questionando se existe alguma característica inerente à cidade ou regional que pudesse diferenciar ou distinguir eventualmente esse perfil de líderes de startup nessa região comparado com outras regiões, com outras cidades ou com, né, com outros contextos. Por que isso? Porque talvez, né, e aí, isso é uma reflexão, não estou dizendo que esse é o caminho certo, não. Mas talvez o framing pudesse ser menos a ideia de perfil das lideranças na cidade de Maceió, nesse ecossistema, e mais lideranças de startups, porque de fato, como você muito bem apresentou na sua introdução, né, tanto da apresentação quanto do trabalho, a gente tem esse crescimento, né, acentuado de startups, né, de empresas que funcionam nesse modelo de startup. Isso é uma realidade, a gente tem visto os números crescendo. Então, a gente precisa entender o fenômeno liderança dentro desse contexto. Acho que isso por si só já é uma justificativa, né? E acaba não restringindo tanto ao fato de você posicionar dentro de uma cidade específica. Mas pode ser que eu realmente desconheça que, às vezes, nesse contexto, há uma característica específica que justifique não só posicionar o trabalho dentro da liderança, né, o fenômeno liderança dentro do contexto de startup, mas
fenômeno liderança dentro do contexto de startup, dentro dessa região específica ou dentro desse ecossistema específico. Então, eu fiquei curiosa para entender um pouquinho, né, se havia ali alguma característica específica e para conhecer mais essas lideranças, assim, como que elas foram escolhidas. Eu estou entendendo que existem mais startups nesse ecossistema do que essas 12 lideranças. Quem foram essas lideranças no sentido de qual que era a posição dentro da hierarquia da empresa? Eu sei que startups, né, naturalmente já tem uma hierarquia mais fluida, mais flexível, mas, enfim, acho que faltou talvez um pouquinho mais de informação sobre essas lideranças, né? Curioso que no trabalho da Fabíola vocês apresentam uma tabela ali ótima, né? Onde tem enfim, os entrevistados, posição, enfim, e outras informações ali dos líderes. Aí, Maria Clara, queria te ouvir mesmo. Eu sei que isso faz parte de um projeto, né, de iniciação. Às vezes é enfim, primeiro esforço, né, de documentar o trabalho. E aí, assim, traz para a gente um pouquinho, se você puder, né, dessas justificativas ou dessas escolhas que vocês fizeram. Então, para a seleção dos 12 entrevistados, o Sebrae ele fornece na verdade, tem um evento do Sebrae todo finalzinho do mês, que ele reúne todos os donos, líderes de startups ou investidores e muita gente da academia também, para falar sobre startups ou para eles apresentarem quais são os produtos que eles estão trabalhando, os serviços que eles estão elaborando. E é bem legal porque tem muita conexão, muito aprendizado. Então, foi lá nesses eventos que acontecem todo mês que eu conversei com o pessoal, fui selecionando os entrevistados. Não, teve líderes femininas também. E eu fui conversando, fui vendo, e boa parte era da área da tecnologia, né? Eu acho que seria até interessante numa próxima pesquisa ou aprofundar mais essa pesquisa, ver com líderes de startups que não fosse somente de tecnologia, mas de outras áreas também, aprofundar mais nas outras áreas. E a questão do ecossistema aqui em Alagoas, ele ainda está em expansão, né? Quando eu fiz a pesquisa, eu acho que eram 42 na faixa de 40 startups mapeadas, mas esse dado eu acho que é de 2020, acredito que já tenha aumentado, e eu acho que isso foi o ponto principal para a escolha da pesquisa, né? Analisar esse ecossistema que ainda está em crescimento, quais são o perfil de liderança dessas pessoas, dessas startups. Então, acho que essa foi mais a motivação. Legal. Posso reforçar uma questão assim? Eu acho que Claro. eu percebo de diferenciação do ecossistema de startups em Maceió, só reforçando o que Maria Clara já disse, são startups muito jovens, né, com uma média Sim, de ano aí de no máximo 3 anos, a maioria delas. Então, acho que isso pode diferenciar se a gente for para outros polos, por exemplo, aqui do nosso lado, em Recife, se a gente for investigar startups no contexto de Santa Catarina, Florianópolis, há mais consolidação, experiência, né, e compartilhamento de práticas mesmo já vivenciadas nesse ecossistema que é mais pluralizado e que tem mais contexto e tempo de experiência, de fato. Eu acho que essa é uma característica muito presente aqui em sim. Maceió, que eu acredito que possa diferir de organização, de outros grandes centros, né, de referência em startups no Brasil. Sim, e faz sentido, de fato. Aí talvez é menos relacionado à cidade em si, né? E mais a esse contexto de ainda formação, desenvolvimento, crescimento, né? Dessas startups. E aí eu acho que é, a gente pode realmente entender que, eventualmente, as práticas de liderança, o perfil de liderança nesse momento inicial, né, de construção, desenvolvimento, formação ali da startup, possa ser diferente comparado com
ecossistemas que já são mais, já estão num período, né, de desenvolvimento distinto, ou que estão em polos, né, que já são mais consolidados e que naturalmente vai ter, de fato, essa troca e esse compartilhamento ali de práticas, como você bem disse. Acho que faz todo sentido, sabe? E aí, realmente, eu acho que a escolha fica bem justificada, né? Mona Lisa, pode abrir o microfone e pode falar, não precisa, fica à vontade. Aqui, na verdade, todo mundo pode abrir e falar, a gente está Eu num acho grande que debate. deixar isso mais claro no texto, né? Você está chamando a Sim, atenção da gente numa questão bem pertinente, que realmente passou de trazer essa especificidade, deixar isso mais compreensível, na introdução já, né? sim. Vocês até falam, É, o Sururu Vale, por exemplo, já é citado logo na introdução. isso. Mas eu acho que fica um pouquinho implícito. E aí eu acho que talvez posicionar menos no fato de ser, é, enfim, esse contexto, esse ecossistema, ou nessa cidade, e realmente trazer aí mais informações sobre desafios que eventualmente podem acontecer nesse momento inicial e como a liderança, contextualizar, né, ali, como a liderança pode ser distinta nesse momento comparado com outros momentos que já estão mais avançados, né? Perfeito. E outro ponto que você falou também, que a gente olha e escutando também a apresentação da Maria Clara, assim, é de mais informações acerca dos entrevistados, né? Sim, sim. Acho que até a Mona Lisa tinha. é, Posso falar, professor? Pode, claro, não, aqui todo mundo pode. Não, agora. Se eu posso falar agora. Pode, claro. Com relação à caracterização, né, dos entrevistados. Eu ia fazer uma comparação entre os três, mas aí eu não tenho dados de Maria Clara que eu possa. Ela falou que, né, que tinha mulheres, mas aqui na tabela dela é um dado que eu não aparece para mim. Não aparece o gênero, que eu ia costurar com a questão do perfil feminino dentro dessas lideranças, né, na startup e nos outros locais específicos, né, na ESEC e também na liderança como um todo. Mas antes disso, eu gostaria de falar sobre a escolha dos nomes. É o local da startup ou por que que escolheu esses países específicos para cada entrevistado? Curiosidade. Tô compartilhando a tela com os nomes, só porque eu não sei se Tiago chegou a ver o artigo, nem sei se vocês conseguem Ah, acessar, sim. então coloquei aqui para que todo mundo veja os nomes escolhidos. Na verdade, eu acho que não tem muita relação com as startups, enfim. Eu fiquei procurando formas, né, de colocar os nomes nos entrevistados. E eu queria que fosse algo diferente, porque é sempre entrevistado um, entrevistado dois, então pesquisando eu achei essa opção e encaixava certinho os 12 países com os 12 entrevistados, e eu achei que seria interessante. Eu fiquei com uma curiosidade, porque assim, os países, teoricamente, a gente associa gênero. Então, eu posso falar o Sim, Chile, o Brasil, mas aí a Guiana, Suriname, não sei, mas a Argentina, tem a ver o fato de ser o gênero no português, a gente usar o feminino, ser o entrevistada feminina, ou não? sim, Ah, então tá. Então, isso já dá ali para a gente captar, né, o gênero E por talvez trás. sim, seja interessante colocar em algum local da metodologia, para que a gente tenha a clareza de, ao ler o resumo, né, ou ao ler a sua análise de dados, que esses nomes são referentes ao sexo. Daí eu já deduzo melhor. certo, Mas só com o nome Sim, fica assim solto, né, aberto? é. Sugestão entendo. de melhoria. Sim, E eu sim. entendo que Gente, PIBIC eu tenho é uma início de dúvida. graduação. Oi, é Fábio que está falando? Não, Thiago, desculpa. Oi, desculpa, Desculpa, Thiago. interrompi aí a Mona Lisa, pensei que tivesse terminado. Tá meio parando assim, gente, aí eu nunca sei quando que tá. Mas eu fiquei com uma dúvida aqui, curiosidade, duas coisas juntas. Uma, a professora Liliane perguntou, eu não sei se eu perdi a resposta, Maria Clara, mas esses líderes, eles, em sua maioria, os fundadores das empresas colocam, né, que os estilos de liderança variam conforme a fase, né? E aí, a questão é,
em alguns dessas mudanças de liderança, deixou de ser um fundador e passou a ser um empregado, por exemplo? Vocês lembram disso, sabem dizer? Porque acho que assim, além de ser startup, tudo que vocês falaram, eu acho que o líder ser o fundador é uma coisa diferente, né? Eu gosto muito de cultura, de formação de cultura, e é uma coisa diferente ser o fundador do que ser uma outra pessoa, né? Acho que talvez aqui, não sei se o estilo também vai nessa linha, não sei se quer vontade, mas tem alguma coisa relacionada à autenticidade, à inspiração, alguma coisa ali voltada ali para uma liderança transformacional, espiritual, alguma coisa nessa linha. Não sei se tem algo a ver, né? Não sei se tem vontade. Boa parte dos entrevistados são os fundadores das startups. Acho que foram dois ou três que não eram, mas eram tipo os gestores principais, né, os líderes responsáveis por boa parte das funções. E eu acredito que sim, tem uma diferença, né? Porque o fundador ele tem toda aquela conexão com a ideia, que eu acho que foi até uma das coisas comentadas, que você, como fundador, você como dono, ter aquela ideia e como fazer que aquelas pessoas que são seus funcionários acreditem naquela ideia e persista atrás daquela ideia junto com você. Porque quem inicia startup, né, nem sempre tem algum tipo de investimento e começa assim de baixo, né? Não tem muito apoio. Então, você fazer todo aquele pessoal acreditar em você, que vai dar certo, que aquilo vai funcionar, é uma coisa que é muito única do fundador. Deu assim, acho que deu para explicar? Deu sim, muito legal. É excelente mesmo o comentário. É, aí, assim, pegando uma conexão com aquela outra questão também que eu trouxe do contexto de startup, uma coisa que me chamou a atenção é que, e você destacou isso também na apresentação, é que essa importância de usar a delegação como ferramenta de liderança ficou muito presente, né? Eu acho que, Sim, óbvio, que isso tem uma relação com esse contexto inicial de formação, porque, enfim, as startups estão sendo construídas, desenvolvidas agora, está no processo de crescimento, é natural que existam limitações financeiras, limitações de recursos humanos, e aí, naturalmente, o líder vai precisar ali delegar e se valer, né, dessa distribuição de tarefas para conseguir, de alguma forma, dar conta de tudo. Muitas vezes esse fundador, como o Thiago falou, ele começa fazendo tudo, né? Em um dado sim, momento ele vai, né, não vai conseguir ali exercer todas essas atividades. Então, essa ferramenta delegação como um pilar do exercício da liderança, especialmente desses, né, fundadores, eu acho que esse foi um ponto que me chamou atenção no trabalho. E aí, assim, isso me ativou, né, me fez refletir sobre estilos de liderança, que de alguma forma, talvez não diretamente, mas que de alguma forma trazem essa ideia de delegação, né, ou distribuição de tarefas como prática da liderança, né? E particularmente a liderança compartilhada, que é um estilo mais recente, né? Assim, não está ali dentro desses estudos mais clássicos de liderança, poderia ser um caminho para, eventualmente, talvez se isso não ficar tão presente nas falas, talvez colocar como uma sugestão de estudo futuro, né? Para que, enfim, outros pesquisadores possam talvez fazer o recorte exatamente na liderança compartilhada. Porque a liderança compartilhada, de fato, ela me parece muito. Eu lendo as falas, né, dos líderes que você entrevistou e depois vendo esse destaque que vocês trouxeram para a delegação, isso para mim conversa muito com essa perspectiva compartilhada da liderança, que é você de fato distribuir ali poder mesmo, né, no sentido de influência, do exercício do papel de liderança para que os objetivos sejam alcançados, para que você consiga de fato caminhar, né, dentro da organização. Talvez essa possa ser uma lente, né, que futuramente vocês podem usar na continuidade, ou mesmo nos próprios dados que vocês já coletaram, eventualmente possa ter, né, pode emergir aí essa percepção de liderança compartilhada, né? Então, acho que startups com esses modelos mais flexíveis de organização já favorece naturalmente, né? Quando você trouxe na sua apresentação aqueles modelos, na verdade, aquelas
ferramentas ou práticas mesmo de liderança que são usadas, como o Scrum, né, esses modelos ágeis de uma forma geral, eles naturalmente já trazem implícito esse compartilhamento de liderança e a fala do líder já sugerindo, né, a delegação, eu acho que para mim casa muito bem com essa perspectiva. Então, enfim, quem sabe, né, daria ou num futuro estudo dá para fazer uma exploração já focada nesse estilo, nesse contexto de startup. Foi uma ideia assim que eu enfim, me veio, é um estilo que tem crescido muito, então pode ser eventualmente aí usado por vocês. Mas mais uma vez aí, parabéns, tá, Maria Clara, professora Fabíola, parabéns aí pelo trabalho. Não sei se querem trazer mais alguma contribuição ou a gente pode ir para o segundo estudo. Muito obrigada, pessoal. O estudo 2, eu fiquei com uma curiosidade, quando eu li, a minha primeira curiosidade foi por que entrevistar os liderados? Assim, eu acho muito interessante, porque você vai ter a visão, né? A liderança ela só se realiza porque existem os liderados, né? Então, naturalmente, liderança é um fenômeno relacional. Eu não consigo imaginar a liderança se eu não imaginar que tem alguém sendo liderado, né? Mas eu fiquei curiosa para entender o porquê a escolha dos liderados. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que, especialmente os liderados, eles têm pouquíssimo tempo eles tinham pouquíssimos tempos de AESEC, né? Alguns com 2 meses, 3 meses. E aí, assim, também fiquei refletindo sobre será que essa percepção ainda muito inicial, né? Porque tem ali pouco tempo de construção da relação líder-liderado, se essas percepções iniciais elas podem, de alguma forma, estar influenciadas por esse contexto muito recente de construção da relação, né? Então, assim, queria entender, assim, se vocês, de alguma forma, refletiram sobre isso, né? Como que enxergam isso. No meu doutorado, eu pesquisei a relação, a teoria, né? Leader-Member Exchange, né? A relação líder-liderado. E era muito curioso, porque eu fiz entrevistas também com líderes e liderados, para um recorte específico, que não é exatamente esse que vocês trouxeram, mas quando eu contrastava, né, a perspectiva do líder e a perspectiva do liderado, especialmente na relação, né, como eles enxergavam a relação, tinha perspectivas muito contraditórias, assim, muito distantes, o que é uma realidade dessa teoria. Essa teoria propõe, né, que as percepções da relação, né, como que eu vejo a minha relação com o líder, se eu pergunto para os líderes, se eu pergunto para os liderados, são perspectivas muito distintas, assim, a semelhança na percepção não é a regra, né? Normalmente o que a gente percebe é uma dissimilaridade, né? A gente vê que as pessoas, a depender da posição, elas vão olhar a relação de forma diferente. Aí fiquei curiosa também para entender se na fala, né, se de alguma forma vocês exploraram eventuais percepções semelhantes em relação a determinado ponto, e se essa semelhança ou né, a dissimilaridade, né, emergiu ali nessas falas, enfim, eu fiquei muito curiosa nesse contexto de pesquisa, assim, sabe? Olhando para os líderes, olhando para os liderados, eventualmente falas poderiam ser contrastantes, esses liderados muito recém-chegados na organização. Se vocês puderem, se você puder, professora, trazer um pouquinho mais, né, de detalhes sobre isso, eu acho que seria legal. Ah, perfeito. Obrigada pelo olhar aí cuidadoso, Liliane. A gente foi buscar tanto os líderes quanto os liderados, porque a gente queria também compreender, né, de certa forma, qual é o impacto da atuação dessa liderança, né, nas práticas desses jovens voluntários, né, na organização, na ESEC. E a gente, né, promoveu essa pesquisa baseado nas falas e nas percepções desses 19 participantes, porque é o contexto realmente da maioria dos integrantes dessa ESEC, sabe? A gente queria ter o olhar de grande parte dos membros que fazem parte da organização hoje, foi nessa ideia. E a gente até... a ideia é continuar a pesquisa
e ter esse olhar de que se há percepções que são contrastantes entre membros recém-chegados, né, que você destacou que alguns ali com 3 meses, e membros com mais tempo de casa, que alguns, né, chegam a ter ali 2 anos, né, quase 2 anos e meio, né, um líder especificamente, né, geralmente, acho que dá para perceber, na verdade há exceção, mas a maior parte dos membros que tem mais tempo são os líderes, né? Embora a gente tenha um liderado ali que tem 1 ano e pouco de associação e que é liderado, não é líder, mas ele é bem a exceção dos liderados, né? Então, a nossa ideia foi essa, assim, de tentar captar a percepção, né, de uma maioria expressiva, né, como quase um censo dos membros da ESEC hoje. Entendi. Outra coisa que me chamou atenção é que eles são muito jovens, né? Todos abaixo de 30 anos, estão, a maioria dentro do mesmo recorte geracional, que é um recorte geracional que já está muito acostumado com a tecnologia, né? Já tem esse uso da tecnologia desde o nascimento, enfim, já muito novos, né? Mas me chamou atenção porque tem falas ali que sugerem que eles demandam o presencial, demandam uma integração, isso para mim, uma integração presencial, né? Isso para mim foi um pouco curioso, porque a gente tem visto, né, especialmente em estudos mais voltados para essa exploração geracional, é, resultados de pesquisa, falas e posicionamentos de que a socialização dessa geração específica é uma socialização mais virtual, tecnológica, né, e que preferem, né, essa forma de construir relações mais online e com tecnologia, né, mediadas por tecnologia. E aí eu lembro que teve uma fala que falou assim, eu inclusive já falei que eu queria mais dias de presencial e tal. E assim, isso foi uma coisa que eu achei curiosa, né? Eu não sei se isso tem a ver com o fato de ser um trabalho voluntário. Aí, enfim, eu não sei assim as possíveis explicações ou enfim, ou uma racional mais teórica para olhar para isso. Mas foi um resultado que vocês encontraram, né? E que me chamou a atenção por ser um grupo de pessoas muito jovens, né? Que a gente, acho que a princípio ia esperar, né? Todos ali muito satisfeitos com o híbrido, quiçá pedindo que fosse 100% remoto, né? Mas, enfim, se você também tiver alguma reflexão sobre isso, acho que seria legal, pessoal. Perfeito, Liliane. Isso também me chamou a atenção. E eu, pertencendo a outra geração, né, diferente da dos entrevistados, eu também, no meu imaginário, né, estava entendendo de que eu ia encontrar todo mundo assim muito tranquilo e satisfeito, né, sem dificuldades dessa socialização que foi bem forte e presente na fala dos entrevistados, né? Me surpreendeu. Ao mesmo tempo, também que a gente vem observando o movimento das organizações, algumas organizações saindo da perspectiva do trabalho remoto, né, Liliane? Voltando para o presencial. Eu acho que por diversas questões, eu acredito que essa questão da socialização também é um fator presente, né? Então, acho que a gente está no momento que repensando assim até que ponto esse modelo mais híbrido é eficiente, é eficaz, né, é efetivo. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso também. E isso é um fato para se levantar, e acredito que para destacar como contribuição de estudos e possibilidades de futuros estudos também. A gente precisa entender, né, o quão anda esses trabalhadores em relação à sua percepção e satisfação de um contexto de trabalho remoto, híbrido, enfim. Sim. Acho que o Tenho Thiago queria falar dúvidas. depois Mona Lisa, pode ser? Fabiola, olhando aqui a sua apresentação, eu entendi que o híbrido é basicamente qual híbrido que ele é? Porque eu fiquei com a sensação de que ele é basicamente remoto o trabalho, né? E aí uma outra pergunta, porque eu acho que isso pega bastante, né? Eu acho que o que que eu
Também, particularmente, eu sou consultor de empresas também, e eu vejo muita decepção, principalmente dos líderes empresários, com relação ao remoto, né? Eu acho uma ótima ideia, mas talvez dois, né? Eu acho que as pessoas sentem falta. Eu mesmo, particularmente, nunca gostei, já tive, eu gosto de estar com as pessoas, fica mais fácil, a gente resolve os problemas, é aquele cafezinho que vem uma ideia bacana, né? Então, acho que isso pega bastante, né? São 5 dias, desculpa, cinco não, né? Mas são, pô, a cada 2 semanas se encontra uma vez, ou então sexta-feira de manhã. Então, acho que se vocês souberem é interessante isso, mas eu também já coloco outra pergunta, uma curiosidade minha, que eu vi ali um momento que também o pessoal está investindo em plataformas para promover os vínculos pessoais, né? Um pouco mais informal. Como que é isso? É um Zoom assim mesmo? Mas aí é um momento para que o pessoal troque ideias sobre outras coisas. Isso estava funcionando, não estava? Pô, talvez seja muito detalhe, né, gente? Mas assim, estava tendo adesão, né? Porque eu também já vi acontecer de liberar um espaço, de dar a ferramenta, a tecnologia para que as pessoas pudessem estar juntas, e no final isso em pouco tempo morria, porque não tinha adesão. Obrigado, gente. Perfeito, Thiago, obrigada. Majoritariamente a sua percepção está bem adequada, remoto, né? Mas eles colocam a possibilidade de encontros semanais ou quinzenais. E daí é onde os membros, né, se encontram, enfim, fazem reuniões pontuais e relacionados a alguns projetos de maneira presencial, mas majoritariamente híbrido de fato, né? E da questão, eles utilizam algumas ferramentas para interação social, mas mesmo assim fica forte na fala deles de que isso não basta, de que isso não é o suficiente, né? Eu estava quase esperando escutar isso mesmo, assim, ao cafezinho e o olho no olho, do quão eles sentem falta desse momento. Embora, de fato, assim, isso é uma questão que me chamou também muita atenção, porque são muito jovens, né, Tiago? Como a Liliane falou, parece que um retorno, né, à presencialidade, à necessidade dos afetos, né, de fato presenciais. Mona Lisa, fica à vontade. É um questionamento, dúvida, reflexão. Falando, né, partindo do híbrido, a gente entende que exponenciou com a pandemia por toda a questão, o contexto global. E a senhora, professora, enquanto pesquisadora, não sei se já pesquisava, né, formatos híbridos anteriormente, ou se é mais recente na sua linha de pesquisa, como é que a senhora percebe hoje, né? Claro que esse perfil aqui são de jovens, né, que tem toda a particularidade de idade, as características da juventude que a gente sabe hoje, como é. E principalmente quando se fala em profissão, né, em trabalho. É um perfil de categoria que eu não tinha visto antes, em outros momentos. Não sou tão velha assim, ou não sou tão pesquisadora há tanto tempo. Desculpa, professora, falei errado. Não sou pesquisadora há tempo assim, mas, perdão, eu vejo que é diferente o perfil, né? Eu estive em uma universidade e um curso técnico recentemente esse mês, enquanto consultora, apresentando oportunidades de emprego, e as pessoas não vão atrás. Eles ficavam mais interessados na fila do algodão doce, que era de graça, do que em oportunidades de emprego. Agências de emprego, de fomento de emprego, recebendo currículos e eles não estavam nem aí. Aí eu pergunto à senhora, nesse formato híbrido, né, especificamente entrevistado, e é uma instituição que tem voluntariado enquanto prática mais forte, né? Como é que a senhora percebe? Se para trabalhar, eu aqui, né, no meu contexto, dentro da minha realidade, do que eu observei, é um perfil. A senhora aí em Alagoas, a gente tá no mesmo, tá no Nordeste, né? A senhora e eu. Mas aqui, especificamente, me decepcionei, sinceramente, com a realidade. Eu estava afastada um pouco de sala de aula, de espaços de alunos, mas eu voltei e me assustei com o que eu vi. E eu pergunto à senhora, como é aí, como foi, né, dentro da sua prática de pesquisa híbrida e as suas percepções, professor? Eu acho que... Vamos escutando? Você está Oi. muda agora. Isso.
Oi, a minha internet está um pouco aqui oscilando também. Eu vou tentar comentar aquilo que eu entendi da tua fala, tá, Mona Lisa? Porque eu não escutei ela completa. Mas eu percebo que esses jovens, né, em um público majoritariamente jovem que foi entrevistado, e até na minha prática, percepção de sala de aula, né, com estudantes que têm mais ou menos essa faixa etária, talvez um pouco mais jovens, de que grande parte deles assim não utilizam na sua complexidade e na potencialidade que as tecnologias de informação e comunicação nos oferecem, nos oportunam, né? E hoje a gente tem tantas facilidades e tudo literalmente na palma da nossa mão para acessar informação, para acessar conhecimento, e até que ponto, de fato, todas essas possibilidades são exploradas, né, por essas gerações. Eu me deparo, às vezes, em situações assim que o quanto mais enxuto, melhor, o quanto mais resumido, melhor, e isso a gente acaba caindo assim num raso, né? E no superficial, e que é uma questão a se explorar e a se retomar na pesquisa para aprofundar, né? Não foi o nosso objetivo a princípio, mas diante de tantos insights possíveis, os resultados que a gente conseguiu observar, vou retornar para entender que talvez isso esteja até estimulando essa percepção de que é necessário voltar para mais presencialidade, para mais contato de fato, né? Para resgatar mais profundidade e relações de fato. Eu acho que essa é um pouquinho da minha percepção, Mona Lisa. Do que eu entendi que você falou, que cortou bastante aqui para mim. Não, mas eu acho que você endereçou sim, professora. Obrigada. Vamos encaminhar, então, agora essa discussão para o trabalho do Tiago. Tiago, parabéns, né, mais uma vez. Eu particularmente gostei de ler o seu trabalho, especialmente porque ele me levou ao trabalho da professora Elizabeth e colegas, né, que eu não conhecia, e que eu achei muito interessante. Confesso que quando eu estava lendo ali a parte da metodologia ali, eu falei, poxa, mas será que... E aí você citava, né, o trabalho dela o tempo todo, eu falei, não, deixa eu pegar esse trabalho para ler. Li, gostei, acho que a gente, às vezes, né, nessa área mais comportamental, a gente tem muita dificuldade para ter acesso a dados, né, dados primários, e a sua pesquisa é uma forma da gente, né, vencer esse desafio, buscando dados secundários e desenvolvendo o trabalho a partir disso. Então, assim, parabéns por isso. Como eu fui no trabalho deles, né, delas, desculpa, eu acabei vendo ali um pouco da parte da metodologia, e aí me chamou a atenção, porque assim, no seu trabalho fica muito claro que a indústria é um fator muito importante, assim, quase todas as variáveis DAMI ali, elas foram significantes, né, embora como controles, mas elas foram significantes para explicar ali o percentual de mulheres dentro das empresas, né, na diretoria das empresas. E aí, no trabalho deles, eles fazem, ao invés de fazer uma regressão linear múltipla, eles fazem modelo multinível. Desculpa. A nossa tendência, né? A gente sempre fala autores, eles. Mas elas rodam um modelo multinível, porque elas assumem exatamente isso que você falou, né, na sua apresentação, que está no trabalho também, de que as indústrias, elas têm ali um contexto muito particular, semelhante, intra-indústria, e possivelmente muito diferente interindústrias, né? Entre indústrias diferentes. E aí, por conta disso, elas rodam esse modelo hierárquico, e aí controla, né? Consegue controlar tanto a variação intra quanto a variação entre indústrias. E aí você acabou optando por fazer esse modelo rodando os dados numa regressão linear múltipla. Eu fiquei curiosa, assim, em algum momento você chegou a rodar um modelo hierárquico e, assim, os resultados permanecem? Eu imagino que vai permanecer, porque eu acho que de, sei lá, 8 indústrias diferentes, só 2 que não tiveram
um P significante quando você coloca elas como controle. Mas fiquei curioso, assim, como você usou muito como referência esse estudo delas, na hora de rodar o modelo, você acabou rodando de outra forma, né? Usando uma técnica diferente. Fiquei curiosa para entender isso. Não, professor, eu não rodei. É uma possibilidade, uma oportunidade. Agora eu me corrijo, a estatística conheço um pouco, mas quase que limitado ali aos estudos específicos que eu sempre entro. Mas a minha amostra é muito pequena, eu acho que eu sofreria no multinível, não é? Não necessariamente, assim, eu não sei porque, não me lembro, eu acho que não, no seu trabalho você não cita quantas empresas estão dentro de cada indústria, né? De cada Mas, uma. Mas muda mas assim, bastante. você teve uma amostra de 190 e poucos, o que não é pequeno, o que não é pequeno. É óbvio que se na constituição do nível, porque daí o nível 2 seria indústria, o nível um seria as empresas, né? Se Hum. nessa constituição do nível 2 tiver alguma indústria, por exemplo, com pouquíssima número De de, empresas? de empresas, né? Sei lá, mas pouquíssimas assim, três, quatro só, aí realmente poderia ficar um pouco complicado de rodar o modelo, não pelo N final, que eu acho que o N final é super válido para um modelo multinível, mas mais pela questão de, dentro de cada indústria, né, não ter ali talvez um número mínimo razoável para analisar aquela indústria. Embora eu já vi estudos multinível, mas aí mais líder liderado, né? Porque a minha área é menos uma área mais macro e mais micro, mas eu já vi estudos líder liderado, um líder com três, quatro liderados no nível inferior, né? No nível um. Então, assim, também acho que eventualmente poderia. Eu estou dizendo mais porque, assim, como o seu estudo ele está muito atrelado ao estudo delas, e assim, toda a explicação metodológica, você cita exatamente o que elas Legal. fizeram. Eu É, achei legal. curioso que na hora de rodar os dados, a técnica não tenha sido a técnica que elas usaram. E eu acho, assim, sinceramente, que o modelo multinível daria mais robustez e os resultados possivelmente seriam os mesmos, porque dá para ver que há os mesmos e eventualmente até mais fortes. Às vezes, por exemplo, a significância pode ficar mais forte, porque tem um fator intra-indústria muito visível. O que faz Legal, sentido. ótimo. Se eu pensar, por exemplo, a área de Sim. saúde, ela é, né, dominada por mulheres na enfermagem e tal, técnicos de uma forma geral. Tem uma questão de gênero, eu acho, muito forte, né, nessas indústrias muito distintas. Então, acho que eventualmente esse poderia ser um caminho. Mas, assim, não estou dizendo que o que você fez não está errado, não. Não, tá Eu claro, só mas acho eu que fica adorei aqui. realmente mais robusto se for um modelo multinível. Uma É, outra coisa que eu fiquei me perguntando, eu vou acelerar aqui porque a gente está com o tempo quase acabando, é assim, será que na verdade não tem uma relação reversa do tipo, você propõe que o mindset de crescimento significará, né, um percentual maior de mulheres na medida em que esse mindset acredita, né, tudo dentro das pesquisas tradicionais de mindset dentro do nível individual, né, que as pessoas elas estão mais abertas a reconhecer o desenvolvimento, as pessoas podem, né, crescer e tal. Eu fiquei pensando, será que na verdade não é o contrário? É porque a gente tem mais mulheres no board, ou seja, porque a percepção, o número, né, o percentual de mulheres no board é maior, se permite ou se constrói um mindset organizacional mais voltado para crescimento, por influência dessas mulheres, né? E enfim, só um questionamento do ponto de vista estatístico. Se a gente muda, vai dar o mesmo, né? Numa regressão não vai mudar. Mas fiquei pensando se, na verdade, não é uma influência no sentido contrário, porque eu tenho mais mulheres, as mulheres conseguem influenciar mais a construção enfim, dos objetivos, da missão organizacional, dos caminhos futuros que a organização quer, e aí, por conta disso, o mindset organizacional é mais de crescimento e menos fixo. Não sei se você refletiu sobre isso. não, eu já refleti até mesmo a minha tese de mestrado usou também o mindset na mesma abordagem que você até comentou, seguindo ali a Kenny, e, e eu vi essa relação, essa mesma associação, sem uma relação causal, mas com satisfação, com performance financeira. O meu palpite, professora, é que não. Eu não acho. Eu acho que é um mindset
que provê condições para isso. Agora, uma coisa que eu acho que é super importante, assim, que está um pouquinho relacionada assim, com o que a gente está conversando, mas que vale salientar, é que eu acho que é muito menos, até uma discussão que eu tive com uma professora, muito amiga minha, muito próxima, né? Que é, acho que o resultado está muito mais relacionado à não presença do mindset fixo do que a presença do de crescimento. E aí eu acho que isso reforça também que acho que não necessariamente é esse sentido inverso. Eu acho que pode contribuir, mas acho que não necessariamente. Até mesmo ali no paper que você citou da Kenny, elas mostram a relação entre o mindset organizacional com normas de colaboração, inovação, ética, né? Então acho que seria difícil, na minha opinião, vocês acho que entendem muito mais que eu, mas acho que seria difícil atrelar isso a uma liderança por causa do gênero. Esse é meu palpite. Mas seria um ótimo estudo, seria muito interessante de Sim, poder avançar e aprofundar nesse tema, né? sim. Não sei se faz Acho sentido, que professora, fica à vontade não para faz. mim. Não, eu que não queria avançar muito horário, mas eu fiquei com uma dúvida. A escala que você usou para mensurar são escalas distintas ou o mindset é uma escala única que vai do altamente fixo para o altamente de crescimento? Entendeu a minha São pergunta? itens, entendi. São alguns itens ali, se não me engano, agora não, eu acho que são 8 itens que descrevem, né, organização a respeito de suas habilidades, como que elas entendem a disposição e a habilidade das habilidades, e aí os avaliadores eles avaliam numa escala Likert de 6 pontos. E Não, aí isso, tem. isso, Hum, isso eu entendi, mas a minha dúvida é, são itens diferentes, itens so- para medir mindset de crescimento e outros itens que vão tentar capturar mais o mindset fixo, é isso? Ou são, exatamente. os itens são todos, o frame dos itens são todos muito parecidos, quando você pontua muito alto é porque você tem um mindset mais de crescimento, e quando você pontua muito baixo é porque você tem um mindset fixo, por É exemplo. isso aí. Alguns itens são mais voltados para o fixo, alguns itens são mais Tá. voltados para o crescimento. Aí o que você pode fazer é, você pode controlar, você posiciona a pesquisa no mindset de crescimento, ou seja, usa os itens que são mais voltados para o mindset de crescimento, constrói a variável final, né? Na verdade, a variável independente, baseada nos itens de mindset de crescimento, mas constrói também a variável de mindset fixo e coloca ela como controle, porque daí você consegue eliminar essa hipótese que você trouxe, que na verdade é a ausência do mindset fixo que de alguma forma favorece ou pode explicar ali os resultados. Se você consegue controlar pelo mindset fixo, você está de alguma forma Entendi. eliminando esse ruído. E aí, se ainda assim os resultados ficarem significantes, aí na verdade é porque é o crescimento que faz sentido. Mas se os resultados deixarem de ser significantes, é possível que essa sua hipótese esteja certa. Na verdade, é a Ah, presença ou a ótimo. ausência. Deu para Ótimo, entender? fácil deu e é super fácil de fazer isso, porque já está tudo Sim, discriminado. sim, E, sim, isso é, e, pode é- ser. seria, e seria como um complemento ao estudo, talvez. Isso, Poderia ajudar. pode ser um teste de robustez, né? Pode ser É. posicionado como alguma análise extra, uma análise pós-hoc, só para mostrar que, na verdade, o efeito vem do crescimento e não Ah, ou do. até uma hipótese 2, não pode? Ou até uma hipótese 2, pode É, também. Pode também. perfeito. Ótimo, muito Mona bom. Lisa, você quer. Posso ser Desculpa aí. sucinta, professora? Uma pergunta e uma sugestão. Tiago, a pergunta é sua tese ou é um outro trabalho que você já realizou? E uma sugestão. Você conhece a teoria do teto de vidro, que fala sobre barreiras invisíveis da mulher em posições de liderança? Seria. Não é minha tese. Esse foi um artigo de disciplina que eu que foi assim, foi super legal, é um tema que eu adoro mindset, o mindset eu deixei de lado já. Foi o meu mestrado, no doutorado eu tô indo já num outro caminho, mas esse foi talvez um dos artigos mais interessantes que eu fiz e assim, foi muito bom, foi uma das coisas mais bacanas. E conheço um pouco, Mona Lisa, do teto de vidro e tal. Eu já usei ele para argumentar um pouco nesse trabalho, mas fui muito criticado. Confesso para vocês que eu tive muita dificuldade, assim, em algumas versões desse trabalho e tal. Recebi críticas na faculdade, em congresso. E aí, esse aqui foi o caminho
eu acho que mais clean que eu encontrei de assim, porque eu acho que eu estava entrando numa coisa muito mais complexa do que aquilo que eu estava organizando, do que eu estava argumentando, né? Conheço, por isso, eu conheço brevemente, eu não cito aqui, já até fiz, mas tirei. Por quê? Você tem alguma questão assim com relação? Você acha que Não, poderia ser, que não poderia ser? eu acho que poderia influenciar, talvez, a forma como o mindset é apresentado, né? Para quem tem fazendo correlações ou hipóteses. Quem tem um baixo ou quem tem um alto vai acabar permitindo ou não que as mulheres cheguem, né? Deem oportunidades para que elas cheguem a cargos de alta gestão. Não é toda empresa que tem essa facilidade ou que tem essa visão aberta, né? Como se chama, mentalidade de crescimento, Crescimento. mentalidade de crescimento. E eu trabalhei com Mindset em 2019, orientando um aluno sobre mercado financeiro e psicologia. Ele trabalhava com day trade e queria, porque queria fazer o TCC nesse aspecto, e a gente trabalhou um pouco de como é que, para eles, né, operadores de day trade, como era o emocional, tendo que lidar de início ao final de um dia com várias operações. Legal, muito Legal. bom. Gente, obrigada pela participação, foi ótimo. Agradeço aí a submissão novamente, as apresentações, a participação aqui no debate. A gente acabou, eu achei que ia sobrar tempo, a gente acabou passando aí 7 minutos do tempo. A Mona Lisa colocou aí um aviso que o pessoal, né, a organização do SEMEAD tem pedido para a gente divulgar, para que depois vocês acessem no sistema lá do SEMEAD essa sessão tem um link para fazer a avaliação da sessão e tal. Esse tipo de feedback é importante, né, para tentar aprimorar as sessões, especialmente sessões que são remotas, né, que a gente tem ali algum tipo de desafio. Então, qualquer feedback aí é sempre importante, ajuda a organização a aprimorar, né, o evento. E mais uma vez, obrigada, desfrutem do evento, né? A gente ainda tem mais amanhã remoto. Não sei se vocês vão estar presencial também. Eu vou estar presencial, então quem for presencial, puder também prestigiar as sessões de liderança, vai ser muito legal e legal também conhecê-los, se forem. Vocês vão ou não? 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 Obrigada, Tiago? Liane. Nós não estaremos presencialmente aqui por questões de recursos da Sim. universidade. Eu fui para o Nampad esse ano, que foi aqui É, do ladinho, Aracaju, né? Mas aí para legal. São Paulo não É. vai ser possível. Ah, que pena. Mas Você vai estar, agradeço Tiago? muito os olhares, as contribuições generosas Legal. ao nosso trabalho. Muito obrigada. Nada. Mona Lisa e Tiago vão estar presencial? Eu não vou até. Depois eu tentei mudar, eu estou aqui perto de Ribeirão Preto. Aí, como que Ah, eu não fiz presencial, eu acabei não me organizando para ir. que pena. Mas fica Professor, para se você uma tiver próxima. qualquer outra sugestão, você fica à vontade para me mandar e-mail. Talvez eu te mande um e-mail também. Você fica super à Tá, vontade, porque foram ótimas tá. contribuições. Se tiver mais, é Claro, muito não, com bem-vindo. certeza. Se quiserem também depois me conectar lá no LinkedIn, é Liliane Furtado. Aí a gente também troca lá, tá bom? E tô à disposição, claro, e enfim, a gente troca, vocês pesquisando liderança, eu pesquiso também, estamos sempre abertos aí para colaborações, trocas, tá bom? Gente, bom Fechou. almoço aí para todo mundo. A gente se esbarra aí numa outra oportunidade. Beijão. Isso. Tá. Obrigada, um Muito Valeu, abraço. obrigada obrigada. também. Tchau. Tchau, Tchau. tchau. E professora Liliane, ela saiu.